Bicos injetores ou simplesmente injetores. Meu nome é Juliano da Costa, perito em aquecedores de água-gás. Seja bem-vindo ao meu canal e fica comigo, pois eu vou te mostrar algumas coisas que são determinantes na área da manutenção no que diz respeito a estas pequenas pecinhas. Bicos injetores ou injetores? Qual é a diferença deste componente? O porquê que eu não posso dizer que ele é um bico e o porquê que eu não posso dizer que ele é simplesmente um injetor? Porque nós temos uma variedade muito grande de componentes. Um exemplo está esta régua aqui. Não existe bicos na régua, existe os injetores diretamente na régua. Aqui estão eles. Então, vale a pena lembrar que eles são apenas injetores e não bicos, diferente de outras réguas que efetivamente apresentam bicos. Então, nós temos aqui um bico, nós temos os bicos que são acoplados, que eles são rosqueados na régua. Eles são usinados e apresentam uma rosca que vão ser rosqueada na régua de injetores. Temos também a régua de injetores com os bicos devidamente usinados. Aqui nós temos um exemplar de uma régua onde os bicos eles já foram usinados na peça. Nos procedimentos de manutenção, os problemas maiores que nós temos no que diz respeito aos bicos é a obstrução. Essa obstrução ela se dá em virtude da qualidade do gás que pouco a pouco vai depositando oleosidade no orifício e impedindo a passagem perfeita do gás. Isso se dá gradativamente. Um gás de uma qualidade não tão boa, normalmente no GLP, que a gente tem essa questão da oleína, dos elementos contaminantes, esses óleos vão decantando nos injetores e me fazem com que o equipamento deixe de ter uma queima correta, ele deixe de ter uma queima estequiométrica. Existem inúmeros tipos de bico e inúmeras bitolas de bico, e essas diferenças elas se dão em virtude do modelo, do projeto do equipamento, do tipo de gás que vai ser utilizado esse equipamento, em virtude da potência do equipamento. Nos procedimentos de manutenção, quando vai se fazer a higienização de um aquecedor de água-gás, é um dos pontos que deve-se ter muita atenção nesse procedimento de higienização. Uma ferramenta que é utilizada no procedimento de manutenção e higienização dos aquecedores de água-gás são os agulheiros. São múltiplas agulhas e muitas delas têm uma espécie de serrilha, as quais, se nós não tivermos o cuidado, acabamos por alterar o diâmetro do orifício, que é calculado para estar injetando o volume correto de gás, nem mais nem menos. Por isso, quando efetuar uma manutenção em uma régua de injetores, nos injetores, a função não é aumentar o diâmetro do orifício, e sim preservar ele íntegro e simplesmente remover as partículas que estão obstruindo esse orifício. Vejamos aqui como é este componente olhando pela perspectiva traseira dele. Na parte frontal. Quando procedemos à higienização do bico, a gente escolhe
uma agulha que corresponda ao orifício, que dê a passagem perfeita sem ocasionar nenhum tipo de dano. Então a gente remove tão somente o particulado que está no seu interior, na sua volta, e não deformamos o bico. Se nós aplicarmos uma força excessiva, a gente vai exemplificar o que acontece. Nós temos os bicos, eles estão íntegros e nós vamos aplicar uma força excessiva no bico. O material dele é um material que tem uma resistência mecânica muito pequena. Já aconteceu a deformação, já está visível a diferença entre um bico e outro, ó. Ó, aqui passa firme, apertado, e aqui ele já passa muito folgado. Então, essa deformidade vai ocasionar um excesso de gás nesse injetor, ele já mudou a característica. Essa peça aqui não poderá ser utilizada mais no aquecedor do cliente, porque ela foi adulterada. Então, no procedimento de limpeza, por não ter me atentado, eu acabei por estragar todo este conjunto aqui. Então, a recomendação é termos muito cuidado. Outros fatores que contribuem também para que os níveis de contaminação aconteçam nos injetores são os dimensionamentos equivocados. Uma bateria de gás mal dimensionada, ela me gera uma taxa de vaporização insuficiente, me causando a formação de oleína no interior do regulador, consequentemente passando para a tubulação e se depositando nos injetores. Então a dica é essa: nos procedimentos de higienização dos injetores, deve-se ter muito cuidado para que não sejam alteradas as características originais produzidas pelo fabricante. E em procedimentos de conversão também deve ser substituído os injetores, bem como as réguas, corretamente, numa conversão de GN para GLP e vice-versa. E jamais proceder o tão conhecido brocado, usar a broca para fazer esse procedimento, porque um injetor ele tem uma função muito específica: entregar uma quantia de gás devidamente dimensionado ao equipamento e não simplesmente uma quantia qualquer. Se fizer uma alteração no injetor, vai alterar as características do equipamento. Então, muito cuidado e atenção, porque às vezes nós temos que trabalhar em cima da origem do problema, que pode estar escondido aonde? Nos reguladores que vai me passando este contaminante. Então, este contaminante aqui é a oleína. E nós vamos estar falando da oleína num momento oportuno. Eu estou produzindo um vídeo específico tratando da oleína. E se você gostou desse tema, deixe seus comentários, dá um joinha, se inscreve no meu canal, que só assim eu vou estar produzindo mais e mais vídeos que possam estar ajudando você no seu dia a dia. E me siga no Instagram, @TecnicoJuliano. Um forte abraço a todos e até a próxima!